Bom dia, alunos do SET Ezequiel de Souza Brito. Aqui quem fala é a professora Fernanda Menezes. Estou aqui para mais uma aula de matemática. Então, nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre o gráfico da função. Vamos lá. Toda função matemática possui uma representação gráfica que a identifica e que a torna única em meio a diversas outras funções. Lembram da famosa foto 3x4 que nos identifica nos documentos? Pois então, o gráfico é a foto de uma função. É claro que conhecer as características principais de alguns tipos de funções pode ajudar a definir o seu formato gráfico. Contudo, quem acompanhar esse texto vai aprender como construir gráficos de uma maneira geral, utilizando alguns passos bem simples. Aí, se aparecer aquela função esquisita nas provas do Enem e dos vestibulares, não haverá problema algum, porque vocês terão conhecimento básico para esboçar o seu gráfico. Então, vamos lá, conhecer como é que nós podemos desenhar o gráfico de uma função. Desenhar o plano cartesiano. Então, nós temos aqui o plano cartesiano. O plano cartesiano é um sistema utilizado para especificar pontos e determinar localizações ou posições dentro de determinado espaço ou superfície. Observem aqui. No plano cartesiano, nós temos aqui o eixo X e o eixo Y. Aqui, nós podemos dividir ele em quadrantes. Aqui nós temos o primeiro quadrante. Deixa eu colocar aqui. Então, aqui nós temos o primeiro quadrante. Aqui nós temos o segundo quadrante. Aqui nós temos o terceiro quadrante. E aqui nós temos o quarto quadrante. Deixa eu colocar aqui para vocês verem direitinho. Ó, uma imagem aqui do livro. Então, vocês podem observar aqui que o plano cartesiano ele é dividido em quadrantes. Tenho aqui o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto quadrante. Podem observar também que aqui, ó, nesse plano cartesiano, nós temos o ponto A, onde ele é formado por 1 e 3. Então, ele tem a abscissa em 1, que é no eixo X aqui, e ordenada em 3, que é no eixo Y. E esse ponto A, ele está localizado no primeiro quadrante. Observem aqui o ponto B. O ponto B, ele tem a abscissa menos 1 aqui e tem ordenada 2 aqui no eixo Y. E ele está localizado no segundo quadrante. Observem aqui o ponto C. Ele tem abscissa menos 2 aqui no eixo X e tem ordenada menos 2, está aqui no eixo Y, e ele está localizado no terceiro quadrante. O que mais nós podemos observar aqui? No primeiro quadrante, o valor de X vai ser sempre maior ou igual a 0. Ainda no primeiro quadrante, o valor de Y vai ser o quê? Maior ou igual a 0. Já no segundo quadrante, o valor de X, aqui do eixo X, vai ser menor ou igual a 0. Ou seja, esse valor vai ser negativo. E o valor de Y vai ser maior ou igual a 0. É um valor positivo. No terceiro quadrante, aqui nessa região, o valor de X vai ser menor ou igual a 0 e o valor de Y
também será menor ou igual a zero. Já aqui no quarto quadrante, o valor de x vai ser maior ou igual a zero e o valor de y vai ser menor ou igual a zero. Já que a construção de gráficos é mesmo fundamentada na obtenção de pontos relacionados com o domínio e a imagem de uma função, nada mais justo do que utilizarmos o plano como base para realizar essa tarefa, certo? Então, o plano cartesiano ele é formado por duas retas numéricas perpendiculares entre si. Uma delas é conhecida como eixo x ou eixo das abscissas. Então, o eixo x eu posso chamar ele de abscissa. E a outra é o eixo y, onde eu posso chamar ele de eixo das ordenadas. Cada ponto é traçado no plano cartesiano costuma ser chamado de par ordenado, na forma P, X e Y. Isso significa que a ordem que os elementos são dispostos importa. Então, eles vão ser dispostos aqui desta maneira. E lembrando que a ordem que eu vou dispor esses elementos, ela importa. Portanto, o primeiro elemento do par ordenado deverá representar sempre o valor que será marcado em relação ao eixo x. Então, o primeiro ponto, ele sempre vai representar x. Enquanto que o segundo elemento do par ordenado representará sempre o valor que será marcado em relação ao eixo y. Então, o segundo ponto, ele vai representar o valor do eixo y. Observe a imagem aqui abaixo. Não, nós temos aqui 4 pontos. O ponto A, B, C e D. Aqui no primeiro quadrante, nós temos o ponto A, onde ele vai ter aqui a abscissa igual a 3 e a ordenada igual a 4. Então, o ponto X vai ser 3 e o ponto Y vai ser 4. Aqui no quarto quadrante, nós temos o ponto B, onde o valor de X vai ser 2 e o valor de Y vai ser menos 3. Aqui no segundo quadrante, nós temos o ponto C, onde o valor de x vai ser menos 2 e o valor de y vai ser 3. E aqui no terceiro quadrante, nós temos o ponto D, onde o valor de x vai ser menos 5 e o valor de y vai ser menos 2. Como determinar o domínio da função? Então, nós temos aqui alguns exemplos de funções. Ó, função de x igual a 2x mais 1, sendo o domínio D igual a 0, 1, 2 e 3. Então, ele já deu aqui o domínio da função. F, R para R, dada por f de x igual a menos x mais 4. F de x igual a raiz de 1 mais 3x. E f de x igual a 5 sobre x menos 4. Então, aqui nós temos 4 diferentes tipos de função. Como foi dito no item anterior, o esboço de gráficos é fundamentado na obtenção de pares ordenados, relacionados com o domínio e a imagem de uma função. Então, o que estamos esperando? Vamos descobrir como encontrar o domínio da função. O domínio de uma função sempre será formado pelos valores numéricos que podem substituir o lugar da sua variável, geralmente chamada de x. Então, geralmente, nós podemos chamar a variável de x.
e ainda assim fazer com que a função exista. Se vocês lerem os meus pensamentos acima, aqui os pensamentos do bonequinho, que foi o que nós vimos ainda há pouco. Verão que em alguns casos os domínios das funções é apresentado com clareza, seja na forma de conjunto, com elementos finitos, ou na forma de conjunto numérico, como um todo. Por exemplo, lá na primeira função, ele disse que o domínio era igual a 0, 1, 2 e 3. Então, ele já determinou o domínio da função. Então, somente os valores 0, 1, 2 e 3 podem substituir o lugar de x na função. Então, somente esses valores vão fazer parte do domínio. Somente esses valores vão poder substituir o valor de x. Na segunda função, ele disse que f é igual a r. R é o que? Os conjuntos dos reais. Então, todos os valores pertencentes ao conjunto dos numéricos reais podem substituir o valor de x na função. Então, quem é que vai ser x? Vai ser todos os números reais. Quando o domínio da função não é evidente. Mas é claro que nem tudo na vida são flores, né? Por isso, quem observou os pensamentos lá do bonequinho com atenção, viu que ele também lembrou de algumas funções diferentes, cujo domínio não foi apresentado. Quando isso acontece, vocês é que devem determinar o domínio da função, o que requer alguns cuidados importantes. Então, nós temos aqui duas funções, onde o domínio não estava determinado. Nós temos a função de x igual a raiz de 1 mais 3x, onde a variável x está dentro de uma raiz quadrada. E temos a função de x igual a 5 sobre x menos 7, onde a variável x está situada no denominador de uma fração. Então, quando realizarmos operações tais como adição, subtração ou multiplicação, não há restrição alguma quanto aos valores numéricos que utilizamos. Porém, quando se trata das operações de divisão ou mesmo de radiciação com índice par, as coisas mudam, que é o que nós temos aqui nesses dois exemplos. Não existe, por exemplo, dentro do conjunto dos números reais, raiz quadrada de número negativo, e muito menos divisão por zero. Por isso, ao nos depararmos com funções como as que vemos acima, devemos excluir do domínio qualquer valor numérico que possa substituir o lugar de x e gerar um radicando negativo, ou um denominador igual a zero. Por exemplo, nós temos aqui a mesma função dada anteriormente. Vamos substituir aqui o valor de... Vamos ver aqui quanto é que vai ficar o valor de x. Então, eu tenho aqui dentro da raiz 1 mais 3x. Eu já sei que esse valor de x, ele não pode ser menor do que zero. Então, quem é que vai ser x? X vai ser um valor maior ou igual a zero. Então, 1 mais 3x é maior ou igual a zero. 3x é maior ou igual que menos 1. X é maior ou igual que menos 1/3. Então, quem é que vai ser o domínio dessa função? Vai ser x pertencente aos reais, tal que x deve ser maior ou igual que menos 1/3. Na outra função, nós sabemos que x deve ser diferente de zero, certo? Então, x menos 7 vai ser diferente de zero. Então, x é diferente de zero. Então, quem é que vai ser o domínio da função? Vai ser x pertencendo aos reais, tal que x tem que ser diferente de 7. Ou seja, é tudo uma questão de análise. Mas se a função cujo gráfico devemos construir não possuir restrições, esse passo fica bem mais simples. Qualquer valor real poderá substituir o lugar de x.
e fazer parte do seu domínio. Então, vamos encontrar alguns pares ordenados. Nós vamos utilizar aqui a primeira função, que é a função de x igual a 2x mais 1, onde o domínio é 0, 1, 2 e 3. Ou seja, os valores de x é 0, 1, 2 e 3. Ele já deu aqui os pares ordenados x e y, mas vamos ver aqui como é que faz. Vejam que ao abordar o domínio de uma função, nós falamos um monte sobre a variável x. E não é que o primeiro elemento do par ordenado P, x, y, é justamente o x? Ou seja, conhecer o domínio da função, cujo gráfico deve ser realizado, nos dá a noção de quais valores poderão ser marcados em relação ao eixo x no plano cartesiano. Assim, com o auxílio de uma tabela, é possível substituir a variável x da lei de formação da função por valores numéricos pertencentes ao seu domínio. Dessa forma, serão gerados valores reais correspondentes em f de x ou em y, que pertencem à imagem da função, completando o tão esperado par ordenado. Então, nós vamos utilizar aqui aquele exemplo. Aqui eu tenho x, os valores de x, que era lá o valor do domínio. Eu tenho a função, que é f de x igual a 2x mais 1, e eu tenho o valor de y. Para descobrir o valor de y, basta substituir o valor de x aqui na função. Primeiro, substituindo x por 0. 2 vezes 0 mais 1. 2 vezes 0, 0, mais 1, 1. Então, o valor de y é 1. Substituindo x por 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então, y vai ser igual a 3. Substituindo x por 2. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então, y vai ser igual a 5. Substituindo x por 3. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Então, y é igual a 7. A função que aparece no exemplo, f de x igual a 2x mais 1, tem como característica um domínio limitado, ou seja, composto apenas por alguns valores definidos. Por isso, ao montarmos as tabelas, utilizamos apenas os valores dados para obter pares ordenados. Mas o fato é que é muito mais comum encontrarmos casos como os dos outros exemplos que temos citado, em que o domínio da função é dado por conjuntos numéricos inteiros ou com a exclusão de poucos elementos. Aí, devido à imensa gama de valores que temos à disposição, podemos ficar à vontade para escolher alguns daqueles que mais convém. É o caso dessa função aqui, onde o valor de x vai ser o conjunto dos reais. Então, quem é que vai ser o domínio? Vai ser o conjunto dos reais. Para esta função aqui, f de x igual a menos x mais 4. Então, dentre todos os valores dos números reais, nós podemos escolher vários. Aqui, nós escolhemos menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Mas eu poderia escolher qualquer outro número que fizesse parte do conjunto dos reais. Olha só como ficou aqui, Substituindo x por esses valores aqui, o valor do domínio. E aqui nós temos a função e aqui o valor de y. Vamos substituir o x para achar o valor de y. Então, para x igual a menos 1, vai ficar menos com menos mais 1 mais 4, 5. Y igual a 5. Para x igual a 0, menos 0 mais 4 dá 4. Y igual a 4. Para x igual a 1, menos 1 mais 4 dá 3. Y igual a 3. Para x igual a 2, menos 2 mais 4 igual a 2. Y igual a 2. Para x igual a 3, menos 3 mais 4 vai dar o quê? 1. Então, y é igual a 1. E para x igual a 4,
Menos 4 mais 4. Vou eliminar aqui os dois, vai ficar 0. Então, y é igual a 0. Achei aqui os pares ordenados. Menos 1 e 5, 0 e 4, 1 e 3, 2 e 2, 3 e 1, 4 e 0. Dentre todos os números reais, foi sugerido que a gente escolhesse menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Mas o fato é que vocês poderiam adotar qualquer outro valor, certo? Assim como eu já falei. Então, vocês repararam que na última imagem do tópico anterior surgiu uma segunda tabela menor e com apenas 2 colunas. Pois então, de tanto construir gráfico, uma hora ou outra, os cálculos serão feitos de cabeça. Por isso, as tabelas ficaram apenas com 2 colunas. Ó, que nós temos 2 tabelas que trazem os mesmos valores, só que de maneira diferente. Ó, eu tenho essa, onde eu coloquei aqui a função, substituir os valores para achar y. E tenho essa aqui primeira, onde já dei os valores de x, que é o valor do domínio, e de cabeça foi feito aqui logo os cálculos e dado o valor de y. Uma tabelinha bem mais simplificada. Então, além disso, existe outro detalhe do qual vocês devem lembrar sempre. Qualquer ponto que se localiza exatamente sobre o eixo das abscissas tem a configuração x e 0. Então, se o ponto estiver exatamente no eixo da abscissa, o valor de y vai ser igual a 0. Da mesma forma, qualquer ponto que se localiza exatamente sobre o eixo das ordenadas tem a configuração 0 e y. Então, o valor de x vai ser 0. Portanto, substituir x e y por 0 pode ser uma ótima jogada para não desenhar um gráfico em regiões muito distantes dos eixos do plano cartesiano. Traçar os pares ordenados no plano cartesiano. Então, vamos lá para a construção do gráfico das nossas funções. Então, eu tenho aqui a primeira função, que era f de x igual a 2x mais 1, e tem os pares ordenados que foram formados. O A, 0 e 1, o B, 1 e 3, o C, 2 e 5, e o D, 3 e 7. Então, já está até aqui colocado, ó. O ponto A está exatamente aqui no eixo y, ó. Por quê? Porque x é igual a 0. O ponto B, aqui, ó, 1 e 3. O ponto C, 2 e 5. O ponto D, 3 e 7. Então, estão aqui todos marcadinhos no plano cartesiano. Depois que os pares ordenados forem encontrados, o jeito é marcá-los no plano cartesiano, como vocês podem ver aqui na imagem. Para facilitar a visualização dos pontos, vocês podem dar nomes a eles, que é o que nós fizemos aqui, ó. Chamamos os pontos de A, B, C e D. Só não dá para escrever que o primeiro elemento dos pares ordenados deverá representar o valor que será marcado em relação ao eixo y, enquanto que o segundo elemento dos pares ordenados representará sempre o valor que será marcado em relação ao eixo y. Depois que o assunto estiver dominado, talvez não seja mais necessário dar nome aos pontos do plano. Então, vamos fazer aqui o segundo. No segundo exemplo, ele não colocou nome nos pontos, só marcou aqui no plano cartesiano. Então, ele marcou o ponto menos 1 e 5, aqui, ó, menos 1 e 5, marcou o 0 e o 4, ó, 0, no caso 0 é x, então ele não vai aparecer aqui. Então, eu vou marcar diretamente no eixo y, que é o ponto 4.
Marcou o 1 e o 3, ó, 1 e 3, tenho aqui esse ponto. O 2 e o 2, 2 e 2, 3 e 1, 3 e 1 e 4 e 0. Observem aqui que o 4 está marcado, o ponto está bem no eixo X, porque o Y é igual a 0. Então, vamos aqui ligar os pontos. Para concluir o esboço de qualquer gráfico, devemos ligar os pontos que encontramos. Mas é aí que mora um detalhe bem intrigante. Nem sempre isso acontece. Por isso a importância do passo número 2, em que obtemos o domínio da função. Então, aqui nós temos a função com o seu domínio e os pontos ligados, certo? A função f de x menos x mais 4 possui como domínio todo o conjunto dos números reais. Isso significa que podemos ligar todos os pontos e seguir traçando o gráfico antes e depois deles. Afinal, qualquer valor que substituir x permite que a função exista. Por quê? Porque o domínio dela é os números reais, qualquer número que pertence ao conjunto dos reais. Contudo, quando o domínio da função é limitado, como nessa função aqui, f de x igual a 2x mais 1, somente os valores 0, 1, 2 e 3, que é o que foi dado no domínio, faz com que a função exista. Aí não podemos de forma alguma ligar os pontos encontrados e o gráfico fica assim mesmo, como mostra a imagem abaixo. Então, nós vamos encerrar nossa aula de hoje por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado bastante e conseguido absorver o conteúdo, certo? Tenham um bom dia e respondam as atividades. É muito importante que vocês respondam as atividades, enviem na plataforma. Qualquer dúvida, falem com os professores ou falem nos grupos do WhatsApp, certo? Que nós vamos estar sempre lá para responder vocês. Tenham um bom dia.